qual é a chance de ter vida fora da Terra? Olha, Ui, o que tem assim, aqui? se você olhar assim, os elementos constituintes da vida, eles são mais ou menos os elementos constituintes da Terra. Então é o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, enfim, o fósforo. Que é o que está nas estrelas, na exatamente, verdade. exatamente. Quase todos eles batem assim, os principais ingredientes com os que estão nas estrelas. Então, efetivamente, a gente tem isso daí. Você tem essa identidade que sugere a vida, pelo menos a partir dos seus elementos constitutivos, ela vem de fora, tá? A vida é extraterrestre no sentido dos seus elementos constitucionais. Mas tem uma coisa que muita gente fala, que eu acho que faz sentido, que é que a Terra ela foi beneficiada por um grande solvente que é a água. E a vantagem desse que é um solvente polarizado que ajuda as moléculas a se juntarem. E aí você tinha muita radiação, não tinha camada de ozônio aqui, né? Então, a gente inclusive tem um evento chamado a Grande Oxigenação. A Grande Oxigenação levou a explosão, matou as bactérias anaeróbicas que não precisavam de ar e gerou, foi um evento de assim, oxigenação do planeta. E foi aí que surgiu, diz a lenda, né, os eucariontes, né, que são esses organismos de núcleo organizado, tal como a gente, tá? Então é aí que os organismos multicelulares começaram a se desenvolver. Mas olhando esse primeiro pedaço, existe essa discussão mesmo que o Sérgio está colocando, e é muito verdadeira, que você tem uns elementos que vêm do espaço, mas isso não quer dizer que a vida é extraterrestre. A vida que existe na Terra, pelo que tudo indica, ela foi criada na Terra. Só que a Terra tinha condições muito diferentes. Entre elas, muita radiação. Entre elas, situações, por exemplo, vulcânicas, etc., que traziam ainda mais energia. De alguma maneira, essa energia foi responsável pela conversão do que do que é inorgânico em inorgânico. Então, as primeiras estruturas orgânicas da Terra parece que surgiram na própria Terra. Tem uma coisa interessante, tem um cara que ficou até bastante famoso, chamado Craig Venter. Já ouviu falar de Craig Venter? O Craig Venter é um cientista, entre vários outros, que criou a vida, muito entre aspas. E como o Sérgio falou, não é a vida como a gente, mas efetivamente fez experimentos com sistemas que são inorgânicos, gerando através de energia, uma coisa muito controlada, muito simplificada, muito artificial, mas efetivamente compostos orgânicos com capacidade reprodutiva, que a gente precisa de duas coisas para ter vida, né? A gente precisa, primeiro, que ela se instaure, segundo, que ela se perpetue. E as duas coisas foram conseguidas em laboratório já faz tempo. Desde os anos 50, na verdade... Isso é interessante pra cacete. Desde os anos 50 a gente tem estudos disso, tá? Mas desde os anos 90, e sobretudo depois da virada do milênio, o que existem realmente aí desenvolvimentos do ponto de vista laboratorial que geram vida de maneira meio rápida. Então você consegue estudar esses ciclos com enfim, algumas gerações de desenvolvimento. Alquimia existe então, né? É muito louco essa porra, né? E o que é legal pensar... Homúnculos. Olha que interessante essa ideia. Quando eu vejo essas coisas, um negócio que me deixa assim, muito fascinado é o seguinte, beleza, então tá bom, então eu crio essas estruturas orgânicas, que basicamente quer dizer que ela tem carbono e ela, enfim, ela é auto-organizada, né? E ela se reproduz, ou melhor, ela gera gerações, tá? Então, ótimo. Mas para pensar uma coisa, eu ponho essas gerações no mundo e eu ponho pressões nesse mundo, tá? Então, por exemplo, eu vou reduzir um determinado elemento no ambiente. É bem possível que as coisas sigam por um determinado caminho. Quer dizer que essas pressões estão fazendo efeito. Que quer dizer que a evolução está fazendo efeito. Que quer dizer que a evolução vale mesmo nesses ambientes artificiais. E a evolução não tem uma mão em cima dela. Ela é uma evolução por seleção natural. Que quer dizer que a seleção natural e a evolução como um todo precedem a vida. Para pensar isso. Não é a vida que... Não entendi. A vida não instaura a evolução. A evolução é um princípio que quando a vida está lá... Acontece. Então mas não sabe... isso é um argumento que vai de encontro com talvez o pessimismo do Sérgio. Ao encontro. Ao encontro. Ele concorda. Lógico. Na verdade, porque eu acho que ele de encontro, porque se um cara no laboratório consegue criar uma vida, quer dizer que criar uma vida não é tão difícil assim.
Não, mas a vida, essa vida aí é porque é uma simples vida... e tal, tá por isso que é... isso aí tá ao tranquilo, vivo. cara. Não, mas é uma vida, não é uma vida que nem a nossa, não é uma criação, criar um ser humano. É uma vida, como o cara acabou de dizer, artificial, uma vida que... Uma vida que é uma vida. Que é uma vida que nem uma vida vivida. Mas não é uma vida que nem uma vida que nem a nossa vida. Que nem a nossa vida, daí não seria vida, seria a nossa vida. Porque toda vida tem a sua vida. E quando a vida vem, ela é vivida. E muitas vezes quando a gente não vive a vida vem e ela vive a vida que a gente não viveu. Então a criação da vida que esse cara tá falando é a vida que não é a vida, mas sim a vida que não é vivida que nem a vida, entendeu? É infinitos planetas. Eu acho que é assim. O grande... Tá, mas qual que é a não é chance? infinitos, cara. mas é E não é só isso. Você tem o chamado grande filtro que ele falou, que é o seguinte: existe uma razão. Tem um cara chamado Fermi que estava um dia discutindo num refeitório e falou assim: porra, já que tem tantos planetas e criar a vida surgiu Ele fez aqui essa pergunta aí. de maneira Se relativamente... os planetas são infinitos, cadê todo mundo? Falou, o melhor conversador do mundo Cadê definiu. todo mundo? Mas você não argumenta que a vida como a nossa, dada a nossa complexidade, você não argumenta que é possível que já tenha existido em outros planetas. Você argumenta que isso é possível. A nossa tipo de Possível, porém não complexidade. provável. Essa é a questão. É porque, tipo, a gente ainda não passou por esse filtro, entendeu? Então, em teoria, é possível Isso. que Em teoria não, alguns é possível e ponto. Você tem poss- razão. É possível que alguns planetas, vida da mesma complexidade como a nossa, possa ter sido desenvolvido. Mas nunca ter passado por esse filtro. Não, o filtro... Ou mesmo que ele tenha passado, ele pode ter um outro filtro. Que é o filtro de... ele sobreviveu, mas e comunicar-se? Será que é possível dentro do nosso universo? A gente não sabe. Será que é possível você ir além da velocidade da luz? Porque se ele estiver num local que tá... Não, além da velocidade da luz, parece que é difícil. Então, mas se ele estiver num lugar onde a velocidade da luz nunca vai alcançar aqui, e aí? E se essa super civilização se desenvolveu num lugar onde eles nunca vão conseguir se comunicar com a gente? Também é possível. Estaria de acordo com o filtro. Sim. É verdade o que você está dizendo. Eu prefiro ver da seguinte maneira. Parece que a formação de organismos maiores, mais complexos, ela tem uma dificuldade a mais. Tá? Nesse ponto eu concordo com o Sérgio, porque na verdade é meio consenso aí. É assim, existe um salto, que é um salto foda, que é você criar sistemas biológicos que progridem, tá? Que se estendem através das gerações. Isso é uma coisa absurda, mas não é que Craig Venter e qualquer outro cientista é doido. Isso é uma coisinha. Existe uma outra coisa que é como é que eu gero aquilo que nós entendemos como vida, que é uma outra coisa. Vários tipos de organismos, eles proliferam, eles são assim, eles são assados, muitos são multicelulares, tem tecido, tem isso, tem aquilo, e eventualmente tem esses que são cognoscentes, eles conhecem as coisas como os mamíferos e outros mais. Mas isso daí parece que não é simples, parece que tem um gap probabilístico aqui, entendeu? A probabilidade vai decaindo e chega uma hora que ela decai muito. Uma coisa interessante de pensar, todo mundo pensa isso de um ponto de vista muito da biologia do cosmos mesmo, mas tem um outro aspecto que é realmente psicológico, que é assim, talvez o grande problema seja justamente essa maneira como a gente tem de pensar as coisas. Porque, veja bem, o ser humano quer dominar a galáxia. Agora imagina que um outro organismo surge em qualquer lugar e ele quer dominar a galáxia. Mas ele vai se matar lá mesmo, igual provavelmente os seres humanos, e vai acabar o planeta deles também, igual provavelmente os seres humanos. Então, esse é um argumento absolutamente secundário, tá? O primário, 99,999, é esse que foi colocado antes, e eu concordo inteiramente com o que o Sérgio falou, e é isso aí, tá? Então existe um grande filtro probabilístico que vai do procarionte, tá? Daquela célula não sem núcleo organizado, até essas estruturas complexas, eucariontes, o ser humano. Esse é o grande filtro. Mas tem uma coisa a se pensar também, que é o seguinte, cara, não basta você ter um organismo complexo. Para ele vir até aqui, ele tem que querer e ele tem que se entender entre si. Então eu penso o ser humano botando fogo no planeta. Imagina que a gente, para ter uma tecnologia para chegar realmente longe em outros planetas, a gente precisa de mais 100 mil anos. Eu fiz aquela pergunta, o que você acha do futuro da humanidade? Muito assim, será que a gente vai viver mais 100 mil anos? Você percebe? Eventualmente,
a maneira como a gente pensa o mundo impede que a gente viva. A gente já tem 200 mil anos de idade, não 200 mil anos, você acertou no... Bom, é isso aí. Mas talvez isso impeça que a gente chegue aos 300 mil ou eventualmente a 1 milhão de anos como espécie, um Homo sapiens. Pela natureza da maneira como a gente pensa o mundo. E eventualmente isso pode ser um grande filtro também. Absolutamente secundário, tá? Eu não acho que é. Mas é interessante pensar. Não, é interessante. Que a própria